fora ninguém ia ver, mas com o tempo deu pra perceber. Minha raiz cresceu e os ventos sopraram cada vez mais fortes, e ainda assim eu prevaleci. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei, e ainda adorar como se nada tivesse acontecido. Bom dia pessoal. Nós vamos aqui falarmos sobre o comportamento do homem e da mulher. O pensamento de Deus ali em Gênesis. Qual o pensamento que Deus tem para o homem e para a mulher? Por exemplo, o homem vai até Deus, e Deus dá a orientação dele para o comportamento dele, o caráter dele, o posicionamento que ele tem que ter em relação à mulher, em relação às atitudes, em relação a conversar, em relação a compreender, a suportar, a ele manter firme uma posição que tem, ouvir, né? E a mulher também, ela vai até Deus. E a mulher que ela vai até Deus, vai aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo, como passagem nós vamos ler ali, entre Marta e Maria, né? Comportamento de duas mulheres, comportamento da Maria, mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, né? E que veio da origem ali, né? Comportamento dela, e em Efésios que nós vamos mostrar ali, o comportamento que Deus tem para o marido e para a esposa, né? Então aqui, o comportamento do homem e da mulher. Qual o comportamento do homem e da mulher no jardim do Éden? Vai ser explicado na criação antes da desobediência, e a bagunça que vira tudo isso daí. Então só existe um pensamento em relação ao homem para com a mulher e a mulher para com o homem. Aí nós vamos falar de Maria, né? E os livros ali, o pensamento de Deus para o homem em Gênesis, nós vamos ler agora aí, né? Vamos lá. A formação do homem. Vamos falar sobre a formação do homem. Esta é a Gênesis dos céus e da terra. Gênesis 2:4. Quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou, não havia ainda nenhuma planta no campo, nem na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Então, uma maravilha de Deus aí. Mas a neblina subia sobre a terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus o homem do pó e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. Plantou o Senhor Deus no jardim do Éden, direção do oriente, e pôs nele o homem que havia formado do solo, fez brotar a sorte de árvores agradáveis, vistas e boas de alimento, também a árvore da vida, a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía do jardim do Éden e regava o jardim, e dali se dividia, repartindo em 4 braços, né? Então aí tomou, pois, o Senhor Deus o homem e colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque do dia que dela comeres, certamente morrerás. Então, a formação de Deus para o homem, primeiramente, a primeira regra é em buscá-lo, em andar na presença dele, obedecer,
Então, o primeiro pensamento, então Deus já criou ali, formou, colocou tudo, né? Então, a partir do jardim do Éden, que o homem desobedeceu, é Deus só arrumando encrenca entre homem e mulher, entre sentimento e um turbilhão de sentimentos, de atitude, a pessoa, né? Uma pessoa dupla, uma pessoa ali que tem dois caráteres, uma hora está assim, outra hora está ali. Então, porque no jardim do Éden, Deus falou para o homem como que ele tem que ser. Então você vai entender a formação da mulher, que eu vou ler aqui agora, para depois a gente continuar a conversa. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, falei uma auxiliadora idônea. Havia, pois, o Senhor Deus formado da terra os animais do campo e todas as aves do céu. Trouxe ao homem para ver como esse lhe chamaria, e o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome dele. Você vê que Deus, ele deu a liberdade, Deus deu o domínio, Deus deu para ele ser livre, servir a Deus, dar todo louvor, toda gratidão, reconhecimento a Deus, e por isso que ele deu a liberdade para o homem. Ele deu o sentimento de homem para com a mulher, que nós vamos ler aqui, que Deus determinou. Deu o nome, o homem, a todos animais domésticos e às aves do céu, e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. O que é uma auxiliadora? Uma companheira, uma conselheira. Então, a mulher, quando ela vai diante de Deus, ela não é escrava do homem. Deus faz ela entender. Quando o homem é de Deus e compreende que a mulher é assim, então ele tem a inspiração de Deus. Ele tem a inspiração de Deus de compreender que ela é uma parceira, ela não é uma sua escrava, ela não é para você massacrar, pisar, humilhar, consumi-la com sentimentos no mental, você destruir, deturpá-la, você ignorá-la, você desprezá-la, você não ter consideração, não ter respeito para com ela. Pelo contrário, ela é carne da sua carne. Você vai entender aqui, ó, como ele fez, ó. E todavia não se achava uma mulher auxiliadora que lhe fosse idônea, uma pessoa conveniente, uma pessoa apropriada, uma parceira, uma pessoa para andar junto, para compartilhar as ideias. Então, mas o Deus fez o homem primeiro. Então tem ali a condição. Se o homem, se o assunto não chegou a um acordo do que se fazer, o que ali, o que comprar, o que viver, o relacionamento mútuo, cada um, né, dando prazer assim para cada um, né? Então cada um olhando para o outro, cada um olhando para o bem-estar do outro. Então não existe de você agir com poder, você agir com uma autoridade que você vai degredir, que você vai massacrar, que você vai impor, que você vai causar sofrimento, que você vai causar uma tragédia. Não existe turbilhão de sentimento, existe coisas, razão, sensata, coisas inteligentes, coisas que, se não chegou num acordo, vão os dois buscar em Deus sabedoria, buscar em Deus conhecimento, buscar em Deus. A mulher vai diante de Deus, Deus ensina como ela tem que se comportar. A mulher que quer servir a Deus, uma mulher que quer ser serva de Deus, ela vai diante de Deus e Deus fala para ela como se comportar, como ela agir, como ela se vestir, para ela não agir com sensualidade, para que ela não seja pervertida, né? E o homem vai diante de Deus e Deus fala: ó, você tem que respeitar a sua mulher, você tem que andar ali, você tem que ir assim. Então a situação é desse jeito. Quando vão se humilhar, sacrificam diante de Deus, cada um buscando ali, e Deus fala com a mulher, Deus fala com o homem, para você ver como que é aqui. Então o Senhor Deus fez cair um penoso sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou das suas costelas e fechou o lugar com a carne. Deus preferiu tirar do próprio homem, né, ali a mulher. E ele fez assim: e da costela o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher, ele a trouxe. Quer dizer,
As pessoas ficam vendo isso aí, tirou uma costela, aquilo outro. Meu, você tem que sempre saber. Se você tem que saber, você que é homem ou mulher, você tem que nunca cair num pensamento. Isso é o poder, é você saber que uma coisa absurda, a costela. Deus é Deus, você tem que dar toda ênfase a Ele. Você tem que, o que Ele fez é maravilhoso, o que Ele só faz é maravilhoso. Se Ele arrancasse um dedo, era maravilhoso, Ele é magnífico. Gosta que Ele fez, admirar. Você tem que ser admirador de Deus e o servir, o temor, o respeito para com Deus. Isso tem que governar você. E disse o homem: essa afinal é ossos do meu ossos, carne da minha carne, chamar-se-á varão, porquanto do varão foi tomado. Por isso deixa o homem o seu pai e sua mãe, e unir-se a sua mulher, tornando os dois uma só carne. Ora, um e o outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhava. Quer dizer, você vê que o homem não se envergonhava da mulher, nem a mulher se envergonhava do homem, nem em si mesmo para com a pessoa, porque admirava e um admirava o outro. Então Deus fez isso para o homem, admirar a mulher, ver as qualidades dela, ver as condições dela, ajudar nas atitudes erradas. Hoje, porque gerou as atitudes erradas. Hoje gerou porque gerou por causa da desobediência, mas Deus tinha um plano lá, ser perfeito, um plano de orientação. Por isso que Deus vinha com a presença. O homem e a mulher vinham com a presença. Deus falava para o homem: ó, você tem que ser assim, com sua mulher tem que ser assim, ela é mais frágil, ela é assim, você tem que ser assim, você não pode falar assim. Então Deus estava ali todo dia. Hoje o homem, por estar fora, por causa da desobediência, fora da presença de Deus, então ele não sabe o que fazer, o comportamento. Então vem um sentimento de ódio, um sentimento de traição, um sentimento de atitude errada. Então tá ali o casal abençoado certinho, aí vem um pensamento de traição, um pensamento de adultério. Então aí já transtornou aquilo lá, já virou para consertar aquilo lá. E para consertar, se a mulher não vai na presença de Deus, como está aqui escrito, para você ver a diferença que começou a haver sobre a terra, né? Vamos ler aqui a respeito de Maria, mãe de Jesus, o comportamento dela. No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade de Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegre-te, pois favorecida, o Senhor é contigo. Tá vendo? Porque era uma mulher piedosa, é uma mulher consagrada, é uma mulher fiel, uma mulher que não vivia na sensualidade, é uma mulher que não vive com roupas decotadas, com aqueles mostrando os seios, mostrando as partes, provocando, usando peças íntimas que provocam. Então a mulher que é de Deus, ela não vive nessa prática, ela não vive mostrando o seu corpo, ela não vive chamando a atenção com a sensualidade, porque a sensualidade é um demônio, é um espírito imundo que vem e persegue a mulher para que ela seja destruída e ela passe a ser usada para destruir o ser humano. Então você vê esses shortinhos, você vê essas condições, você vê o estar na praia daquele jeito. Isso é uma indução maligna, isso é um pensamento que para perverter ela e perverter ao homem que está, induzir ao homem. Pode ver que em todos os filmes, você vê filmes de striptease, é mulher, bandas, isso, aquilo outro, aquele monte, programas, aquele monte de mulher, ela toda com o corpo à mostra. Por que isso daí? Para derrota da mulher e derrotar o homem. Isso aí é uma ação maligna, um pensamento do diabo sobre o mundo, sobre a mulher. Por isso que ele falou lá, ela lhe morderá o calcanhar, porque a mulher que é de Deus, ela pisa na cabeça do diabo, mas aquela que não compreende as coisas de Deus, então a serpente morderá o seu calcanhar, e ela lhe ferirá o calcanhar. Significa o que? É sempre estar ali perto dela, e uma mordida de uma serpente, então causa o que? O veneno, a morte. Ela é envenenada, quer dizer, ela é induzida, ela é conduzida, uma mordida
o veneno entrar, esse veneno o que é? A malícia, é a sensualidade, ela se perverter, ela usar o corpo dela para perverter, para destruir, pode ser essas banda de tudo, banda de pancadão, banda de todo tipo, e shows, mulherada, pode ver, se entregando, vendendo o corpo, induzindo, destruindo casamentos, adulterando. Então quer dizer, então é moderar o calcanhar, que é o veneno é essa malícia, essa sensualidade, para destruir, perverter e levar os homens, tanto as outras, incentiva outras mulheres a se destruir. E assim também o homem se deixando pelo machismo dele, querendo destruir a pessoa, querendo matar, querendo impor, querendo massacrar, querendo ficar com quantas tiver, um machismo, né? E destruindo, e assim pervertendo a mente do homem, que acaba virando homossexual e as mulheres virando lésbica, né? Optando por causa do não dá certo o convívio com o homem, nem o homem com mulher, então acaba optando para esse outro caminho, que não é o caminho de Deus, é o caminho que as pessoas não buscam a presença de Deus. Então diz assim, ela porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria aquela saudação. Mas o anjo disse, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Quer dizer, uma mulher que está na presença de Deus, é diferente das que estão buscando sensualidade. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, e a quem chamarás pelo nome de Jesus, o Salvador, né? Esse será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e sobre o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo, como será isso, pois não tenho relação com homem algum? Ela perguntou, ficou indignada. Então, mas ela estava ali, quebrantada, a pessoa buscava a Deus, uma pessoa que servia a Deus, então ela acreditava na fé dela, na comunhão dela com Deus, né? Respondeu, pois o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também ente santo que há de nascer, será chamado Filho de Deus. E ela, cheia buscando, já estava buscando a presença de Deus, e ela disse, e Isabel, tua parenta, igualmente concebeu a um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que dizia ser estéril. Ele falou, deu um testemunho. Olha a mulher que deu um testemunho, Isabel, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Essa aqui é a grandiosidade. Então disse Maria, buscando a Deus, da presença que ela já estava, que ela vivia uma vida reta com Deus, longe da sensualidade, longe dessa mente aí pervertida do diabo. Então disse Maria, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim. Porque ela acreditava, a fé dela levava ela a acreditar. Se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Amém. Então, porque ela andar na presença de Deus, eu vou mostrar agora a diferença de duas mulheres que andam na presença de Deus. Uma que busca e a outra que não. O estado que é Marta e Maria. Então, no livro de Lucas 10, 38, indo eles a caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria. Essa aqui é uma outra Maria, né? E esta quedava-se assentada aos pés do Senhor e a ouvir os ensinamentos. Deu para entender?
O homem vai até Jesus, até o Pai, e fala com Deus. Deus dá instrução como ele tem que se comportar, ser marido, ser aquilo outro, como ele tem que trabalhar, lutar, comportar, vencer, adquirir vitória. E a mulher vai até Deus, e Deus fala para ela: você tem que se comportar assim, tá ali, cuidar da sua casa, fazer assim, você lutar, vencer, conquistar, ter essa postura, né? Ter esse comportamento, igual o Provérbios 31 fala sobre a mulher virtuosa, que eu vou ler um pedacinho aqui. Mas a mulher, ó, você vai, Maria, uma mulher perturbada com as situações, com as preocupações, só preocupada com a vida, preocupada com tudo. E Maria estava aos pés de Jesus, mas ela era preguiçosa? Não, tudo tem o que? Seu tempo. E o que é em primeiro lugar? Maria depois ia sair, a fazer, correr, a trabalhar, fazer comida, fazer aquilo outro, limpar, fazer o que for. Mas em primeiro lugar, tanto o homem que vai para a presença de Deus, como a mulher que vai na presença de Deus. É Deus em primeiro lugar. E é onde está escrito aqui, ó. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos outros serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. E Maria, ela vai se inquietar. Maria vai correr, Maria vai trabalhar, Maria vai fazer comida, Maria vai fazer isso, ela vai fazer depois, mas sim. Entenda como Jesus disse aqui, ó. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, andas inquieto e te preocupas com muitas coisas. Quer dizer, você vai ter que fazer, trabalhar, correr, fazer, se movimentar, mas é Deus em primeiro lugar. Buscar a presença de Deus em primeiro lugar. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirado. Deu para entender? Então pouca coisa é necessário. Então não é o excesso de fazer, né? Você pode até determinar para você trabalhar, dedicar, fazer as coisas, querer tudo limpinho, certinho, organizado, querer montar, querer planejar, construir, né? Mas se isso está em primeiro lugar, então tudo vai dar errado. Todo plano, todo projeto, tudo que está feito vai ruir, vai ter ali, porque você vai receber um conselho errado, você não vai ver o caminho errado, vocês dois vão conversar e vai sair atrito. Surgiu um assunto, uma situação para resolver, então a mulher tem uma orientação de Deus, mas o cara não, ele vai na presença de Deus, busca, poxa vida, legal, né? Foi igual quando Abraão ele teve um filho, né, com Agar, e ele quis ser maior do que o filho de Sara. Então Sara falou assim: escolha entre eu e ela, a situação. Deus responde a situação. E Abraão não queria mandar o filho e a Agar embora do lugar, mas Deus falou assim: ouvi a voz da tua mulher. Então quer dizer, por quê? Porque o caminho era certo, né? Então teve que ali, Deus, o conselho dela estava certo e o conselho de Abraão estava errado, porque ele estava no sentimento, ele estava apegado a uma situação. E não é para resolver com o sentimento, é resolver com o pensamento de Deus, com a sabedoria de Deus. Então um é conselheiro do outro, é um equilíbrio, é ali, é a união, é a junção dos dois. Então você vê, aí eu vou ler aqui, ó, para você ver o que mostra em Efésios. Vamos lá. As mulheres, Efésios 5, 22. As mulheres sejam submissas aos seus maridos, como ao Senhor. Quer dizer, se o cara é de Deus, o cara ele conhece, você vai entender aqui a palavra. Então Deus não mandou ser uma escrava, pisar. Não existe isso, não existe. Se você passa por isso, você tem que sair dessa, de um jeito ou de outro, na fé, lutando, se dispondo. Se você se dispor para lutar, se você corre perigo de morte, perigo disso aí, então você tem que sair fora dessa situação. Mas se há paz ali, então Deus abençoa ali para que você venha lutar e haver conversão, respeito, né? E você com sabedoria ganhar o seu marido ou sua esposa. Porque o marido é o cabeça da mulher,
como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está submissa a Cristo, submissa a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Quer dizer, mas por quê? Porque ela fala com Deus e Deus, na sabedoria, no comportamento dela, Deus dá graça diante dali e tudo é resolvido. Porque se ela tentar impor autoridade, se ela tentar impor gritaria, se tentar impor que tem que ser do jeito, tem que ser daquilo ali, ela não respeita se aquilo é certo ou errado. Ela quer impor aquela situação, ela quer dizer que tem que ser desse jeito e as coisas tem que ser assim, e porque ela manda, ela desmanda, e é assim que o outro. É a pessoa ciumenta, a pessoa que é possessiva. Então isso já é da consequência da maldição sobre a humanidade, da desobediência de Adão e Eva sobre o mundo. Então você tem que buscar Deus agora de todo o coração, buscar com jejum, oração, buscar entendimento, sabedoria, para você resolver essa causa, resolver aquelas situações, buscar as conquistas, tomar posse das situações, buscar um relacionamento, buscar cada dia união, buscar cada dia uma palavra de conselho, uma palavra de orientação. Deus abençoar o coração do marido, o marido orando para abençoar o coração da mulher, o pensamento, o entendimento, para que ela não caia em nenhum laço, em nenhuma armadilha, em nenhum sentimento que venha destruir, causar morte, adultério, traição, angústia, causar vacilo, E aí está escrito aqui: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santifique, tendo purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Tá vendo? Olha o conselho de Deus: amai vossa mulher, amai, respeitai, cuidai. Olha só o que ele diz ainda: para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher, como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Olha o conselho de Deus para o homem. Você vê que o homem vai até Deus, Deus dá o conselho. A mulher vai até Deus, deu um conselho para ela. Então cada um vem. É como se houvesse uma mesa, o homem vai até Deus, aí ele pega uma ponta da mesa, aí a mulher vai até Deus, e aí tem que movimentar aquela mesa. Então automaticamente Deus já falou: pega na outra ponta da mesa. Ela pega na outra ponta e leva e coloca naquele outro lugar, move ele. Então é uma união de pensamento, uma união, coincide, todas as coisas batem, vai ali, os dois estão, não é para fazer isso, não, já sabe que está para fazer, ele também já sabe. Então vai assim, há uma coordenação, há uma coisa ligada, já está ligada. Por quê? Porque ela vai até Deus e o homem vai até Deus. Então Deus fala para o homem e Deus fala para a mulher o que ela tem que fazer. Quando os dois se encontram, está ali, feito. Olha por quê? Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros de um só corpo. Eis porque deixará o homem, olha só, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Quer dizer, você vê que a luta é para o mesmo pensamento que Deus tinha instituído lá no Jardim do Éden, Então você vê que aqui já é depois da desobediência, o apóstolo falando, Então, voltando lá àquela origem, nós temos que sempre voltar ao pensamento, como que era o pensamento em Gênesis. Eu sempre tenho que voltar como que Deus queria o homem e Deus queria a mulher. Falava com cada um depois, antes da desobediência lá. E olha o que diz: grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Não obstante, vós, cada um de si mesmo, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o marido. É maravilhoso
O pensamento de Deus é magnífico, é perfeito, tudo ele faz com poder. Você não tem que ficar perguntando como ele fez isso, porque é o poder, porque quem é ele, deixa de ser. Deus é Deus e você não tem que ficar procurando história, procurando conversinha. Por que Deus? Como que Deus fez isso? Como que Deus... Não, ele tem todo o poder, ele faz, você tem que respeitar. E você quer saber como você tem que ser, você tem que ir até Deus, você tem que andar aos pés dele, você tem que se humilhar, pedir para como que você tem que ser, o seu comportamento, como você tem que usar, aonde você tem que ir, como você tem que andar, como você tem que se vestir, como você tem que pensar, como você tem que respeitar, né? Acima de tudo, sem estar na presença de Deus, você não vai ser nada, você não é nada, você vai ser um nada, você vai ser uma porcaria, um lixo que você vai ser, um lixo de pessoa, um lixo de caráter, um lixo de pensamento. Você só vai deixar pensamento mundano, um pensamento que destrói, um pensamento que consome, um pensamento que não tem nada a ver com Deus. Então você vai falar o que não presta, vai falar besteira, você vai ser insensato, você vai ser estúpido, você vai ser uma insensata, você vai ser uma mulher ignorante e submissa. Você vai ser uma mulher pervertida, você vai ser pervertida pelo espírito do mundo, o espírito de pombagira, o espírito que quer deturpar a mente da mulher. E o homem é a mesma coisa. E quando os dois se encontrar, só vai ser um pensamento de catástrofe, desastre. Se você não tem resultado no seu casamento, mulher, se você não tem resultado, você homem, no casamento, é porque você não tem buscado a presença de Deus. Se você não estiver na presença de Deus, você não vai saber como se comportar. Você tem que se dobrar o joelho, clamar, se arrepender, se batizar, crescer na palavra de Deus, buscar orientação. Se você tem a mente para buscar o mundo, seu desejo é maior nas baladas, seu desejo é maior nas bebidas, nas prostituição, no caminho do mundo. Se o seu desejo é para o mundo, então você vai receber o que o mundo tem para te dar, o lixo. Se o mundo tem para te dar esse caminho errado, da perversão, cobiça, ganância, você estará o quê? Perdido nessa situação. Então, em nome de Jesus Cristo, vou fazer uma oração determinada para que você mude a sua situação. Ó Deus, em nome de Jesus, olha para essa pessoa, meu Pai. Ela recebeu a mensagem, a instrução. Ela queira ou não queira, mas essa é a verdade. Então, meu Deus, envia teus anjos e amarra todos os demônios, todos os espíritos imundos que dominaram a mente dela, que fizeram ela escrava, meu Pai, desse mundo. Sim, meu Pai, depois da desobediência entrou essa mente maligna. Então ela não tem poder, meu Pai. Eu determino essa pessoa que se entrega, coloca a vida, eu repreendo esse mal, meu Pai, juntamente com ela. Eu desligo as obras do diabo, eu desligo essa mente de principado e potestade, hóstias malignas. Sai agora! E em nome de Jesus Cristo, meu Pai, não prevaleça esse mal, não prevaleça esse inferno. Meu Deus, essa pessoa ouviu, ela ouviu a instrução, ela recebeu a mensagem, ela determinou, ela não aceita, e ela não aceita viver nessa situação mais. Então os anjos de Deus vão arrancando, vão, meu Deus, agora, peleja por essa palavra, por essa, meu Pai, essa instrução, essa direção, essa verdade, meu Pai, essa verdade em cima dessa verdade desse mundo. Então seja arrancado pela verdade de Deus, agora, em nome de Jesus, que os demônios batam de frente agora com o Senhor Jesus Cristo, com as legiões, é dado ordem. Sim, meu Pai, o maior, o chefe, larga a vida, larga a família, larga os pensamentos, larga esse comportamento, larga a mente desse homem, larga a mente dessa mulher, meu Deus, que queria impedir de buscar a tua presença, de orar, de clamar, de ter colocado como Marta ali, o Senhor mostrou, e Maria, meu Deus, Maria colocou em primeiro lugar o Senhor, meu Deus, e ela sabe que depois ela vai ter força, meu Pai, para vencer, para tomar atitude dentro da casa, de trabalhar, fazer o que for, mas é o Senhor no coração desse homem em primeiro lugar. Esse homem colocar o Senhor todo dia em primeiro lugar, e essa mulher, meu Deus, pois repreendido seja o principado, repreendido seja a potestade, repreendido seja nessa casa, repreendido seja nesse lugar, meu Deus, aonde chega, meu Deus, agora esse entendimento que eu
alcance, meu Pai, que ela alcance, ela veja a libertação agora, pois o poder do Senhor entra, meu Pai, a sabedoria do Espírito Santo, a compreensão, meu Deus, a vida eterna, a salvação, assim como foi escolhida, meu Deus, ali Maria, foi escolhida, meu Deus, Maria, a outra Maria também, meu Deus, assim a atitude dela, ela passa a ser escolhida, esse homem também, a buscar o entendimento que o Senhor deu, e passe, meu Deus, a reinar com o Senhor e ter a vida eterna para sempre com o Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe em nome de Jesus.